Vamos lá. Bilionário angolano Mário Gomes, do The Monaco Group. É isso, Tilo? É isso. Cara, é tantas informações que a gente tem que eu decidi o seguinte: vamos passar o vídeo do Nicola Exato. e a gente vai pausando e vai comentando cada. Todo mundo já deve ter assistido, né? Então acho que a gente não precisa passar de direto. A gente vai aos poucos, ele vai falando. É um Hã? videozinho, né? Videozinho curtinho, dá para É, passar e a curtinho. gente É fecha a conta. Então vamos lá. Então vamos lá. Informação importante para torcedores de Corinthians, Santos e Ó, Vasco. já tem isso Esses aí, ó. três clubes já iniciaram conversas com um bilionário angolano chamado Mário Gomes. O Mário se tornou bastante rico a partir da criação de uma empresa na Califórnia que explora petróleo e diamantes. E mais recentemente, o Mário passou a fazer negócios na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, e a partir daí decidiu começar a investir no futebol. O primeiro movimento dele foi de adquirir a SAF do Nacional Atlético Clube. Esse negócio está praticamente fechado, os valores não foram revelados, mas ele está adquirindo 70% das ações dessa SAF por 10 anos e pretende fazer do Muriaé um dos principais times do estado. Muriaé que acaba de cair da segunda para a terceira e última divisão do Campeonato Mineiro. Pois bem, o The Monaco Group, que é o grupo do qual o Mário Gomes é dono, também pretende criar um fundo de investimentos para ser aplicado em contratações no futebol brasileiro. Vou te explicar o modelo que ele pretende e que inclusive já foi apresentado para dirigentes de Corinthians e também Santos. Há uma conversa preliminar com o Vasco que pode nos próximos dias avançar. Esse fundo de investimentos pretende ser utilizado na aquisição de jogadores que estejam despontando. Não necessariamente esses caras precisam ser contratados pelo Muriaé. Alguns dos direitos econômicos podem até ser repassados ao clube de Minas Gerais, mas a ideia é que esses atletas sejam utilizados em algum clube com quem Mário Gomes tenha parceria. Repare que não tem nada a ver com a SAF, e sim com um outro movimento. A SAF é exclusiva do Muriaé, mas ele também está disposto a auxiliar, a se tornar meio que um investidor em algum clube grande do futebol brasileiro, e hoje as três maiores possibilidades são de Corinthians, Vasco e Santos. Surge um menino muito bom no interior de São Paulo. O Corinthians, o Santos ou o Vasco não tem dinheiro para contratar. Esse cara aporta o dinheiro, fica com um percentual de uma venda futura importante. Esse jogador é colocado em um desses três clubes com os quais o Mário pretende estabelecer parceria e depois, quando for vendido, o Mário fatura em cima do lucro dessa negociação. Importante contar que quem o apresentou ao Santos foi o Orlando Rolo, que já foi presidente do Peixe. Mário Gomes também pretende criar um clube, uma rede de clubes pelo mundo. Basicamente o que faz John Textor, entre outros. Inclusive, o empresário angolano já tem negociações para aquisição de um time na Espanha e outro na Itália, conforme forem surgindo novidades. Vou contando para vocês. Combinado? Aí, ó. Olha aí. Depois você traz de volta. Olha, várias informações aqui. Quando eu tive meu copinho d'água aqui tomado, espero que volte em algum momento. Mas, cara, que doideira, né? Essa história do angolano aí. Para ficar só no que o Nicola falou agora, foi anotando assim. Para começar, ele teria interesse em parcerias com Corinthians, com Santos e com Vasco. Aí, quando é jogador que está disputando, a gente já sabe que não ia sobrar para o Vasco, né? Mas aí eu não sei, porque não fica exatamente claro se ele tem o interesse de fazer uma parceria com esses três times ou esses três times são uma possibilidade. Ele vai ver qual é a melhor ali, o Santos, o Corinthians ou o Vasco, né? Não fica exatamente claro. Aí depende do modelo, né? Porque se for SAF, não dá para ser os três. Agora, se for um esquema de parceria, de botar jogador, aí fica sendo uma coisa mais de empresário, né? Nada muito diferente do que já fez o Carlos Leite aqui há muito tempo, do Vasco. Teve outros antes, né? Então, isso é bem comum, né? É bem comum. E não chega a ser assim um investimento. É um investimento. Vai botar jogador, a não ser que mude um pouco. O Nicola ilustrou bem ali o exemplo do que seria, né? O cara vem, tem um jogador ali despontando, o Vasco não tem dinheiro para comprar, o cara compra, coloca no Vasco, acreditando que vai valorizar, e quando é vendido, ele pega uma grana.
é o futebol desde muito tempo, me parece, esse modelo aí. Pois é, mas aí não é investidor, né? Um investidor está Mas comprando. não é. Isso Né? aí é só a manchete, não É. tem muito a ver com Porque então, tomar a mas é meio SAF, louco, porque, tipo assim, vende para o angolano, não tem nada disso, né? é meio louco, porque ele começa falando que o tal do Angolano tá comprando o Muriaé, que é um time da terceira divisão. Da terceira divisão do Campeonato Mineiro. Caiu para a terceira divisão do Campeonato Mineiro. Quer dizer, porra, é uma. Tá falando de um escopo mínimo ali, né? Para você fazer como é que se fala? Entreposto de jogador, pode ser interessante. Você precisa vincular ele a um time e tudo mais. Pô, compra ali. Né? Aquela coisa, se você quer emprestar para Corinthians, quer emprestar para o Vasco, o jogador precisa estar associado a algum clube. Então, de repente, está ali associado ao Muriaé. Então, a SAF seria do Muriaé e aí esse investimento seria para outros, né? Mas no final, ele já fala, ele começa falando da SAF do Muriaé, aí passa para essa questão de ser investimento para outros clubes e ser uma coisa mais de um agente de jogadores, que nem a gente comentou. Mas no final volta lá, fecha tudo, de ele fazer uma liga de clubes, que está comprando clube na Espanha, está comprando clube na Itália. Então, tipo, sai do escopo de um clube da terceira divisão do estado de Minas Gerais, ali, Muriaé, uma cidadezinha pequena, para, comprar clube na Espanha, na Itália, vai ser clube pequeno também? Para quê? Então, tipo assim, uma coisa muito nebulosa, né? Também ali, para ter um 777 feelings. Os caras tá entrando agora no futebol, tá comprando o Muriaé, ao mesmo tempo já tá pensando em comprar clube na Espanha, na Itália, investir. Então, cara, uma doideira completa, né? Enfim, vamos ver. E aí, até reforçar essa questão, porque isso é um drama que o Vasco vem vivendo, né? Que todos esses investidores que têm aparecido aí agora, nenhum tem experiência no futebol, né? Reforçando aquela tese de que, cara, eu acho que falta mesmo falta quem queira, a galera que já investiu, eu acho que a galera que tá no futebol, tá com seus times, o mercado tá desaquecido, cara. Ninguém tá investindo mais. Então, as possibilidades que pintam são esses novos players aí, a galera que quer entrar nesse mercado. Tem uma certa incerteza no mundo também, né? Não, além da questão futebolística, né? Total, é isso. Acho que essa incerteza mundial, aí, essa crise mundial, que tá meio que como é que se fala? Refletindo no futebol, né? Aí é isso. Aí quem vai querer entrar nesse mercado agora? Quem tá no mercado não quer. Tá ali com seus ativos e tá bom desse jeito. Não tá expandindo. Quem tá entrando nesse momento, a impressão que dá é que a galera mais ali aventureira que tem, né? Não, o que eu tô percebendo agora, depois dessa primeira leva de SAFs ali, que foi o Botafogo, nós, Cruzeiro, Bahia e tal, Galo, depois um pouco depois, enfim, essa fase meio que deu uma estancada, né? Até porque tem outros times aí conversando sobre SAF. Fluminense conversa sobre SAF, o São Paulo lá tem um rolo lá com o Marinax e também tem essa conversa. No Corinthians começa a surgir também papo de SAF, mas ainda menos concreto. Mas eu estou vendo assim, times tipo Santa Cruz, tem um time pequeno aí virando SAF, a Portuguesa. E aí também com uma mudança, às vezes, de perfil, que são grupos nacionais, pegando times aqui e tal. Enfim, mas esse mercado maior, né? Os tubarões que a gente imagina, o Fundo Internacional da Arábia, sei lá, o Soberano, esse aí parece que não está sinalizando que vai comprar alguma coisa aqui no Brasil, pelo menos agora. E aí tem um monte de grupo, Tiru, de americano, né? Que contém todos os times lá da Premier League, na Itália, tem um monte de americano solto aí. Mas nesse momento a gente não tem ouvido, né, falar de realmente grandes interesses aqui nas SAFs. E no Vasco tem ainda a complexidade da questão jurídica envolvida, né, no rompimento aí com um parceiro. Não é nenhuma SAF livre para ser adquirida, é uma SAF que você precisa negociar com outra parte ainda, enfim, o que também torna mais difícil, né?
Eu acho que tem isso, né? São dois tipos de SAF, né? Tem uma SAF desses times pequenos que você requer um investimento menor para poder conseguir, e aí a gente imagina que a expectativa seja uma coisa mais comercial mesmo, disso, de jogador, né, cara? Vamos pegar aqui, aproveitar. Agora, quando você está falando de uma SAF num clube mais popular, gigante, cara, é um outro escopo, sabe? Não é qualquer um que vai conseguir juntar a grana. Ainda mais no caso do Vasco, porque tá pegando um clube, cara, que tá falido, tá com essa dívida aí de saiu aí recentemente, né, o balanço mais detalhado, ficou quanto? 1,3 bilhão, acho que uma coisa, né, nessa ordem aí de grandeza. Com essa questão de estar enrolado com outro investidor, entendeu? Então, tipo assim, é aquilo que a gente comenta da dificuldade do Vasco, né? O cara, hoje, para poder começar a colocar grana no Vasco, teoricamente, você tem que pagar 300 milhões lá para os americanos, para poder, teoricamente, comprar parte deles, né? Ali mais ou menos, dependendo da negociação. Enquanto não chegar num acordo, se a justiça não falar, tem que devolver tudo, você tem que pagar, tu vai ter que pagar uns 300 milhões. Então, já são 300 milhões que tu paga e some. Não fica para você, não fica para o clube, não tem mais nada. Aí tem que, ver a questão da dívida aí. Vai fazer RJ, vai meio que, como é que se fala? Equacionar, mas vai ter um boletinho no final do mês lá, um boleto que tu vai ter que pagar todo mês para poder ir equacionando essa dívida. Então já é mais. Então a gente tá falando de um cara que, tipo assim, vai desembolsar aí, sei lá, 500 milhões só para limpar o terreno, entendeu? Para depois você ter que botar mais grana para fazer CT, para investir não sei o que lá, botar time. Para recuperar essa grana quando, cara? Recuperar essa grana quando? É uma doideira, né? É uma doideira. Você entra lá no... Aí é diferente. No Santa Cruz eu não sei como é que tá a situação. Mas você... Como ele nem na Série B ele tá, né? Tá na Série C, na Série D, sei lá. Tá lá embaixo. Qualquer pancada de um dinheiro ali já qualquer pancada. Aí tu envolve lá... Os caras têm um estádio lá do Santa Cruz. Aí consegue fazer um bem bolado, entendeu? A mesma coisa ali, a Portuguesa, por exemplo. Os caras têm um Canindé ali que fica do lado do terminal rodoviário. É aqui numa região meio central, tem metrô na frente. É uma área nobre, assim, para tu fazer um empreendimento, quiser fazer um shopping em cima de uma maluquice dessa, com certeza, para mim, o que pilha, o que motivou lá essa venda ali da Portuguesa foi mais o Canindé do que as perspectivas do time da Portuguesa em si. Aí estão falando de vender o Juventus. É sempre os clubes pequenos, né? Aquela brincadeira também que eu estava fazendo, de que antigamente o jogador se aposentava, ele comprava uma franquia do Spoleto, né? Você vai ver lá, o Spoleto do Rio Sul, sabe quem é o dono? É o Bebeto, não sei o quê. Agora os caras saíram de franquia aí, de restaurante, e partiram para comprar clube de futebol, cara. O Náutico, o Cafu comprou, aí tu vai ver lá, sei lá, o outro é o Roberto Carlos, que é o dono. Então, mas assim, eu acho que é outro escopo, né? A gente não pode ficar também se comparando, que a gente vê, até o Náutico virou SAF, vendeu e o Vasco não consegue. Cara, é outro esquema, né? É outro esquema. E aí vai ficando difícil. E aí vai aparecendo essas aparentemente furadas, né, cara? Porque, olha só, vamos trazer aqui, ver se vai despertando aí, vai ativando gatilhos na sua memória. A pesquisa lá, que o Pedro Leonardo, que está aqui, obrigado aí, roubei lá de novo, insisto, no nosso grupo de membros no Telegram. Então você, cara, que curte o nosso trabalho aí, pode virar membro. Dá o hype também, tem o hype agora aí, se pintar. Olha o levantamento que ele fez. Ele falou, cara, fui procurar. Ele foi fazer o quê, né? O que a gente vai fazer? Procurar o site do tal Monaco Group, né? Para ver o que ele tinha lá. Eu fui também. Aí ele falou assim, se os Joss tinham aviões, eles têm barcos. Só em Angola são 6 embarcações. Então, quer dizer, tá mais para marinacos nesse sentido, né? Marinacos também, essa parte de barcos. E falou que o TMG, né? O The Monaco Group, tem projetos no agro, pesca, em Angola e Cabo Verde, e são donos de 70% da exploração de diamante no Congo e tem minas de granito na Namíbia. O cara trabalha com diamante, né, cara?
Porra. Agora, o site deles não é atualizado desde 2020. Os botões para as redes sociais não têm links ativos. O LinkedIn não tem publicação nenhuma. E não há fotos na internet desse suposto Mário Gomes. Aí já sai de uma 777 e já vai me levando para Lasa. Lembra o patrocínio da Lasa? Que tinha um site todo maluco. Ele... Aí é fogo, né? Mas eu tinha procurado uma foto desse cara, né? Então... E eu tinha me dado uma resposta aqui. Eu botei Mário Gomes, angolano, Mônaco Group. Mônaco, porque o que eu vim aqui, ó, foi esse aqui. Vou até compartilhar. Foi essa foto aqui que tu viu? É um negrão. Ó, Angola Group Simples. Tem esse Mário Gomes, que é co-presidente do Grupo Simples. Que não é nada a ver com... Que não tem a ver com o Mônaco. Agora, ele, além de ser presidente do Mônaco Group, ele também é co-presidente do Grupo Simples. Aí não sabemos. Aí não sabemos. É um homônimo. Tem muitos Mário Gomes lá em Angola, né? A novela... Essa notícia assim também não... Ela não... Do Mário Gomes, eu tô vendo a galera, é uma cilada e tal. Mas assim, pelo que o Nicola trouxe, né, ali... O cara não seria um comprador da SAF do Vasco. Ele ia ser o caso um cara que ia pegar um jogador, botar aqui e depois ganhar um dinheiro se o clube vendesse, né? Quase um empresário de jogador. Então, assim, é bom só para a gente rechear aqui essa live. Aqui nesse bom o ideal, diário, né? A parada bacana que aconteceria é porque, assim, eu também acho, cara, SAF, assim, vender para um angolano, caraca, parece uma parada completamente louca, né? Seria de uma irresponsabilidade muito grande. Porque, cara que não tem conhecimento do futebol, todo esse papo muito nebuloso, né? Pelo menos no primeiro momento, seria estranho. Agora, se é só mais um caso também de empresário, agência do jogador, um modelo Carlos Leite lá, não ajuda muito o Vasco, sabe? Porque vai ficar empurrando o jogadorzinho meia boca pra gente. A gente ainda mais o Carlos Leite. Pega ali, ó. Carlos Leite. E tá interessado no Corinthians e no Vasco. Cara, você projeta. Como que era na época lá? O Carlos Leite também tinha, como é que se fala? Sociedade, né? Uma parceria com o Vasco e com o Corinthians. Aí ele pegava os bons dele lá, o Grupo A, botava tudo no Corinthians para valorizar e para cá ficava empurrando os B, o time B. Aí vinha... Evitarei citar nomes, o amigo do João, Felipe Bastos veio nessa... sei lá, vinha só ali... E grande elenco, né? E grande elenco, entendeu? Aí, pô, também não adianta nada, né? Ficar empurrando ali um esbagre para dar visibilidade, não adianta. O ideal seria um esquema, e aí é meio parecido com o que o Marinacci estaria fazendo com o São Paulo, que é assim, ó, não vou comprar a SAF, eu vou fazer uma sociedade de longo prazo. E aí, tipo assim, o próprio Gustavo já deu essa sugestão durante algumas vezes, cara. Um cara que chega e fala assim, ó, cara, vou botar, sei lá, 400 milhões aí para tu... Contratar. Para tu se reestruturar e contratar e fazer o que lá. E nas próximas vendas que tu fizer de jogador, cara, eu vou retirando a minha parcelinha aí, cara. É uma parceria de, sei lá, 15 anos, entendeu? Até eu recuperar meu investimento com não sei quanto de juros, eu vou pegando de volta. Aí seria o melhor dos mundos, né? Porque a gente conseguiria... Porque... Qual que é o grande problema do associativo e tal, assim, essa bronca que tem? Eu acho que o problema não é tanto em si o associativo. A gente poderia... eventualmente melhorar os quadros, sei lá, tentar... Outros clubes conseguiram, por que a gente não poderia conseguir? Poderia. A questão é como você, associativo, consegue levantar uma grana da ordem de centenas de milhões de reais, que é o que a gente precisa. Vem um balanço e fica claro, cara. Tipo assim, galera, ó, a gente tá segurando as pontas aqui, não sei por quanto tempo, precisa cair uma grana pesada. Senão, a gente vai ficando para trás. É aquela coisa assim, ó, não só para o Vasco se sustentar,
Mas é aquilo, vai ficando, a cada ano que passa, vai ficando mais difícil. Porque no final desse ano, a gente está vendo, nossos co-irmãos aí estão enchendo a grana de bolso, o bolso de grana no Mundial, vão investir muito mais, vão contratar jogadores melhores. Ano que vem vão estar muito melhores que a gente, vai ser muito mais difícil para a gente. A gente vai ter que, para tentar se igualar, vai ter que vender jogo antes, vamos jogar agora em Brasília, risco de perder tecnicamente, né? Vamos ver qual vai ser o resultado, mas se a gente não vencer, é um resultado que a gente vai ficar se lamentando. Em São Januário daria, mas a gente precisa de 1 milhão hoje, a gente não pode... aquela comparação que eu sempre falo, né? A gente, de repente, uma vitória sobre o Botafogo faria a gente lá no final do campeonato ficar 2 posições acima e iam render milhões a mais. Iam render milhões a mais. Mas, não dá para garantir que lá na frente a gente precisa agora. O negócio é levar para Brasília, ganhar o jogo e botar o dinheiro no bolso ainda. Porque aí a gente fica na situação, né, que a gente precisaria uma solução aí associativa que não envolve um investidor, cara. Seria muitos anos acertando tudo. Então seria isso, cara. Vende para Brasília, vence o Botafogo, consegue terminar bem, aí você embolsa nas 2 frentes, aí você consegue... contrata jogador barato e bom. Vende o Ryan explode, vende por uma bolada, aí o Fernando Diniz consegue, potencializar aí o Cocão, sei lá, outro... E aí tu começa a fazer grana, mas aí tu tem que conseguir acertar cara, uns 5 anos seguidos. A gente já ficou 20 anos errando tudo. O patrocinador olha e fala, tá bom ali, hein? Vou aumentar ainda mais o patrocínio. Aí começa a ter visibilidade, aí começa a vender patrocínio. Aí a torcida cola junto, vem no sócio, aí tu consegue mandar jogo. Aí nisso tem uma reforma de São Januário no meio, porque também é aquela coisa, né? A gente começa a ir benzão, a torcida vai querer colar junto, o que tu vai fazer? Vai botar 500 reais o ingresso em São Januário? Porque, cara, ali é 18 mil e olha lá. Aí vai ter que começar a usar a parceria com o Maracanã lá. A gente fez a tal da parceria, estamos para ver ainda também, né? Fez a parceria, jogou contra o Flamengo lá, vai jogar contra o Fluminense e o resto. Cadê os outros jogos que a gente poderia jogar? Enfim. Mas é isso, né, cara? É isso. Então vamos ver como é que vai desenrolar aí essa questão do investidor. Não acredito que será o nosso angolano, mas vamos acompanhar, né? Não acredito que será também uma empresa do ramo de entretenimento. Também como é que é? Não era isso que estava falando lá? Eu também não acredito que isso vai ocorrer esse ano. Esse ano. Também Talvez acho que não dentro desse mandato possa ocorrer ainda no ano que vem, mas acho difícil. Uma negociação, uma coisa do tipo, está muito bem encaminhado. Eu acho que o que pode acontecer cada vez mais daqui para frente é essa questão aí de aparecendo nomes, aparecendo... tá muito perto. Eu acho que a coisa pode, nesse segundo semestre, talvez encaminhar alguma situação. E o Pedrinho, ele falou, não sei se vai cumprir o que falou, mas ele falou em algum momento de que numa revenda da SAF ele ia levar as propostas que chegassem ao Vasco para o conselho olhar, enfim, escolher e tal, para não ser uma... Porque, assim, muito se fala da 777 e tal, mas a torcida mesmo, ela foi surpreendida com a notícia. Não foi uma coisa de uma campanha para 777 muito. Foi uma coisa meio... essa. O Vasco está vendido para 777. E aí a gente, caramba... E aí já era uma cláusula que amarrava o Vasco, né? Era aquele empréstimo point, que era uma coisa assim, vai emprestar 70 milhões e se o Vasco não virar SAF, tem que devolver isso no final do ano. Então era já praticamente a faca no pescoço já. Não, né? ali era um foi... negócio vendido já. Ali já estava à venda já, né? Mas assim, cara, foi meio aquela piada. Tu lembra da piada do... Não sei se tu não conhece a piada do gato subir no telhado, né? Com essa expressão, o gato subiu no telhado, sabe que ela vem de uma piada. Muita gente não sabe que é a piada do... Conte a piada, Felipe. O cara tinha um sítio. E aí uma vez deixou a família lá e tudo mais, e foi trabalhar na cidade. E aí o caseiro dele ligou e falou assim...
doutor, cara, o seu gato morreu. Aí, meu Deus, o meu gato, que eu gosto tanto dele, morreu. Como é que você me fala? Você não... Aí chegou lá pro caseiro, pô, caseiro não faz assim, cara. Você não vira para mim e fala seu gato morreu. Você tem que ir me preparando. Você fala assim, ó, o gato subiu no telhado. Aí, nossa, depois você fala, ó, o gato caiu do telhado. O gato tá muito mal. Aí depois você fala que o gato morreu, entendeu? Você vai me preparando aos poucos. Aí, tá bom, entendi. Aí passa uma semana e fala, doutor, tô te ligando para falar que a sua mãe subiu no telhado. Aí daí começa a piada de subir no telhado. Olha aí. A venda da SAF do Vasco foi meio que isso do gato no telhado, né? Ó, nós vamos fazer uma SAF, mas a maioria vai ficar com a gente, tá? A maioria vai ficar com a gente. Aí depois, ó, vamos fazer a SAF, mas vai ter que vender a maioria pro resto mesmo, não vai ter jeito. Mas tem muitas propostas. Você vai analisar, vamos trazer. Aí depois, ó, a proposta que vale mesmo é essa aqui, ó. E não sei o que. Ainda, ó, cara, já temos que assinar aqui um empréstimo ponte para salvar. E, porra, e nessa tu foi sendo engabelado. E quando tu viu, amigo, já tava. Porque esse empréstimo ponte já amarrava muito o Vasco ali. Já não tinha. Era meio que quando aprovado o empréstimo ponte, era praticamente aprovar a venda, né? Depois foi só quase protocolo. Mas, enfim, eu acredito que possa haver uma evolução nesse tipo na evolução nas conversas, né? Para o investidor. Eu acho que no momento em que se estabelecer a arbitragem, de fato, tá lá, pode ser um início de um acordo ali dentro daquela arbitragem, pode ser que chegue um investidor ali para tentar fazer um meio-campo. Mas até isso acontecer, eu acho difícil, né? Não tem como muito caminhar enquanto você não estabelecer ali alguma... A tal da segurança jurídica mesmo, porque hoje não tem nem o que comprar do Vasco. As ações estão ali num limbo, eu diria, né? E você precisa resolver isso, e pelo menos dar o primeiro passo, que é iniciar a arbitragem. E aí, de repente, na arbitragem, você conversa ali com a ICAP, junta e consegue um investidor. Mas a gente não tem nem o árbitro ainda, né? Então, acho difícil que ocorra para esse ano. Talvez ano que vem como bandeira de campanha, Tiro, porque tem isso, né, cara? A gente já conversou isso outras vezes. A galera acha que o Pedrinho vai ficar fanaticamente ali apegado ao clube, é um projeto de poder, mas é um projeto que vai durar até o ano que vem, se ele não... Porque, assim, tem uma vontade ali grande, né, maciça, de que o clube consiga um investidor. Dificilmente ele se elege se ele não tiver conseguir mostrar minimamente que essa é a ideia dele também, né? Acho que a próxima eleição talvez ele chegue com uma coisa mais encaminhada até como campanha. Vai ter que ser, né? Porque saiu recentemente uma pesquisa, né, falando que 70% da torcida quer SAF, quer vender e tudo mais. Então é isso, cara. Se você... Essa teoria dele não quer vender, ele quer se eternizar no poder, cara, ela passa por ele conseguir montar um Vasco que convença o torcedor de que não precisa vender. É maluquice achar que a torcida inteira quer que venda, mas ele não vai vender. Então ele vai sair na próxima eleição, cara. O que ele vai fazer? Vai dar um golpe, vai dar uma erucada lá de urna 7. Não tem nem poder político dentro do Vasco para isso. Todo mundo quer ver o cara pelas costas, entendeu? Então, assim, ou ele convence o time, e aí não sei que cartada ele teria, né? Para fazer, vai endividar, vai fazer aqui, ó. Pode ser também, é uma coisa que a gente está muito acostumado de ver. O presidente chega, não, vamos sanear o clube, não, aqui é austeridade máxima, fazendo o trabalho sujo que ninguém quis fazer e tudo mais. 2 anos, chega no ano da eleição, amigo. Agora, porra, tudo que tu economizou e mais um pouco, tu despeja para tentar montar um time competitivo, para seduzir o torcedor e conseguir se reeleger. Pode ser também, né? Mas isso, dentro de uma realidade, de uma recuperação judicial, que se você pingar fora da bacia, você roda, vai ficando mais perigoso, né? Vai virando o projeto Belenenses, vai crescendo. Então, vamos ver.